E nós vamos falar agora com a economista Juliana Inhas, que é do curso de Economia da FECAP, ela é professora de macroeconomia, e nós vamos falar sobre essa situação, o impacto que isso pode ter sobre as contas públicas. Professora, boa tarde. Oi, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Bom, a preocupação é exatamente essa, né? O efeito em cascata que pode ter sobre as finanças públicas não é apenas o aumento dos ministros do Supremo, que passariam a ter uma remuneração aí de R$39 mil, um pouco mais do que isso. O problema é o efeito dominó, não é? Isso mesmo. O grande problema é que isso vai se refletir não só em uma categoria específica, ou um determinado tipo de salário, mas o funcionalismo público como um todo vai ficar mais caro para as contas públicas. E isso, é óbvio, se reflete provavelmente num déficit maior, num agravamento das contas do governo, numa necessidade de financiamento e eventualmente, de arrumar recursos, né, para fechar essas contas muito maior, o que começa a colocar bastante em dúvida a capacidade do governo de realmente conseguir recuperar a economia nos moldes que ele tinha programado inicialmente. Na verdade, essa correção de rota vai ficar para o próximo governo e ele que teria de encarar todo o impacto desse aumento e mais do que isso, ele já vai entrar no próximo ano com uma dificuldade enorme de respeitar teto de gastos, de cumprir meta fiscal, enfim, de reestruturar as finanças de uma forma muito mais ampla, não é? Isso mesmo. O próximo governo é que acaba pegando esse problema cai no colo do próximo governo. E as dificuldades realmente para esse próximo governo não vão ser pequenas, né? A gente já tem visto ao longo dos últimos anos uma grande dificuldade do governo conseguir acertar o orçamento. A gente vê essa tentativa de recuperação muito lenta, que poderia, de uma forma ou de outra, ajudar a pagar um pouco desse tipo de gasto adicional, e a gente não consegue fazer isso, porque a gente não consegue arrecadar mais. E o próximo governo realmente começa com um problema bem sério, e muito dessa capacidade do governo conseguir, desse novo governo conseguir resolver essa situação é completamente duvidosa, né? É muito difícil acreditar que com uma economia que se recupera num ritmo tão lento, o governo consiga ter uma eficácia tão grande para conseguir colocar as contas públicas em ordem logo de cara, manter teto dos gastos. A gente muito provavelmente vai ter um ano aí de 2019, 2020 de apertar os cintos, não só a população, mas como o governo também, para conseguir colocar essas contas em ordem, se é que ele vai conseguir, né? E a gente vê a dificuldade da equipe econômica, a briga para tentar conter ou adiar o reajuste do funcionalismo, que é outra questão que teria muito impacto sobre as contas. Sem dúvida, sem dúvida. O ideal, na verdade, a gente entende, eu acho que todo mundo entende que as pessoas querem reajustes salariais, muitas categorias foram prejudicadas com o adiamento de algum tipo de reajuste, muito embora é bem questionável se realmente essas categorias que agora pleiteiam esses aumentos foram realmente prejudicadas, mas é óbvio, o governo, do ponto de vista do governo, o ideal seria passar esse reajuste para frente, para que ele não ficasse com uma marca, né, de ter aprovado um reajuste num momento tão delicado. Agora, essas pressões por esse reajuste, se não acontecerem agora, vão acontecer lá no ano que vem. Muito provavelmente o governo não vai ter... Hoje o governo não tem grandes capacidades, né, para conseguir conter essas pressões. A gente ainda não sabe como que vai ser nesse próximo governo, mas de qualquer maneira, isso traz uma pressão tanto política quanto econômica razoavelmente alta. E os ministros, eles estão tentando se posicionar assim, como se eles não tivessem nada a ver com a decisão final. O ministro Barroso já se manifestou nesse sentido. Aí o Marco Aurélio Mello disse que é como se eles estivessem se concedendo o reajuste. Eles deram a deixa para o Congresso endossar essa proposta e seguir adiante e garantir o aumento. É exatamente isso que se eles não tivessem colocado isso em pauta, não haveria agora essa discussão. Então não dá para lavar as mãos, não é? Não há como lavar as mãos, mas é interessante todo esse posicionamento que é muito estratégico, porque todo mundo percebe que nós ainda estamos numa situação muito delicada, que a nossa economia ainda está numa situação muito delicada. E aparentemente todo mundo está querendo ter lá seu benefício, mas ninguém quer ficar com a marca de ter endossado esse benefício. Então é óbvio que jogar para a mão do Congresso parece muito cômodo, no sentido de que todo mundo, é óbvio, vai aceitar o reajuste na hora que ele vier, mas tem que se comprometer. Só que, aparentemente,
a população enxerga, talvez não em sua totalidade, mas num grande espectro já, a população consegue enxergar esse tipo de jogada e, óbvio, todo mundo percebe que existe aí uma certa tentativa de agir em causa própria nesse caso. Eles estão querendo aumento deles, tentativa de lavar as mãos, ela aparentemente é muito válida, ela está evidente, mas todo mundo está vendo, é óbvio que o que eles estão querendo é cada um salvar o seu, e sem grandes preocupações com essa preocupação que nós temos tanto de colocar a economia em ordem. Professora, para encerrarmos, no caso de passar esse aumento mesmo, de ter todo esse impacto sobre as contas, o governo teria de gerar os recursos de outras despesas não obrigatórias, é isso? Isso mesmo, ele teria que dar de alguma forma, ele teria que repensar os gastos não obrigatórios e fazer remanejamento. Né? E isso necessariamente impacta em tirar os gastos que ele teria para fazer coisas para a sociedade, para colocar bens e serviços à disposição da sociedade, para pagar o salário maior, nesse caso, para funcionalismo público. Então, ele teria que realmente dar um jeito de contingenciar gastos de algum lado para conseguir passar, para conseguir pagar esse tipo de reajuste que eventualmente vai passar. A sociedade fica pior, é óbvio. Ouvimos a professora Juliana Inhas, economista, professora do curso de Economia da FECAP. Professora Juliana, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos.